nesse primeiro momento, a gente está com um equipamento aqui que já está atrelado à máquina, que é um cultivador 3 em 1. O que seria um cultivador 3 em 1 e qual a finalidade, né? E como isso pode beneficiar o agricultor. Então, o cultivador 3 em 1 é porque ele vem acoplado na mesma estrutura um mecanismo para carpir ou para capinar com enxadas. E nesse mesmo momento ele tem a capacidade, ele tem um suporte para fazer a aplicação de adubo de forma localizada e com quantidades definidas. Além dessa possibilidade, ainda tem um reservatório esse que pode ser trabalhado com herbicida, né? No ato da capina, você pode estar adicionando herbicida, principalmente herbicida pré-emergente, com a finalidade de demandar menos possível durante o desenvolvimento da cultura. Então, além do herbicida, que é a condição mais apropriada, ainda há a possibilidade de regular pela posição dos bicos e leque para trabalhar com a questão de fertilizantes foliares ou controle de praga, lógico. Não em todo o estágio da cultura, mas no estágio juvenil. Condição mais eficiente porque você vai ter uma largura útil de trabalho muito pequena. Quando você trabalha em uma área aberta, o que é que acontece? Se você tem um pulverizador de barra, você tem como alongar e ser mais eficiente. Uma única passada, isso, num único custo de combustível, custo operacional, você tem como ampliar. Mas o que é possível fazer, agora você vai ter uma área útil de trabalho reduzida. E nesse equipamento aí não dá para fazer uma montagem assim para... Dá. É possível você ampliar. Agora o que acontece? A gente tem que ver se o motor, porque é um motor elétrico, se ele resiste, né? se esse motor ele vai ter capacidade de gerar pressão suficiente para todos esses bicos. Porque como ele vem para uma estrutura de 3 linhas para você carpir, o que acontece? Ele tem uma calibragem do equipamento para essa demanda, mas lógico, você mudando a ponteira, são os bicos, e ajustando a pressão de trabalho, tudo isso, porque geralmente, qual vai ser a pressão de trabalho aqui? Quando a gente trabalha com herbicida, fica aí em torno de 40 PSI, né? Que marca ali a gente consegue ver. Então, se você vai conseguir manter essa pressão, se você aumentar o número de bicos. O espaço. Isso é algo que tem que ser testado, para ver se o equipamento suporta. Mas que é possível, né? Então assim, eu só queria destacar algumas partes do equipamento e também cuidados operacionais que a gente tem que estar tendo com esse equipamento. Porque se vocês percebem aqui, ele é um equipamento 3 em 1 e com 3 acionamentos distintos para as atividades. Não é algo integral, como você está fazendo um automaticamente, não. Se você quiser trabalhar individualmente com cada situação, você faz. Por que eu falo 3 acionamentos distintos? A gente tem um sistema para o controle de fertilizante, quantidade, fazer girar o sistema aqui. A gente tem um acionamento hidráulico, pela pressão do óleo. Poderia ser cardan, mas nesse caso aqui é acionamento hidráulico. É até melhor porque é mais seguro para quem está operando, né? O cardan, em alguns momentos, gera alguns riscos. A pressão do óleo aqui não se controla de forma mais eficiente. Já o mecanismo de carpir, ele é basicamente mecânico. O trator está sendo puxado, está tracionando e essa força gerada pelo trator, ela é transferida e você consegue fazer a capina, né? Nesse sentido. Já o dispositivo para o herbicida, ele já tem um acionamento elétrico. Ele tem um acionamento elétrico, então vai depender do sistema elétrico do trator, energia de bateria, né? Então, por isso que eles têm 3 sistemas de acionamento do mesmo equipamento. Quando for usar esse sistema elétrico aí, ele dá desgasta também mais a bateria ou não tem nada a ver com ele?
Não, por quê? Lógico, todo dispositivo ele gera uma demanda a mais de carga. Mas o que é que acontece? O trator trabalhando, ele tem um sistema de alternador. Então ele vai estar gerando. Então são correntes contínuas, vai ter essa reposição de carga. Então não vai interferir nos demais componentes do trator. E como o senhor percebe, ela é uma bomba bem simples e pequena. Então vai ter uma demanda pequena de carga, né? Esse relógio aqui, ele é para contar o quê? Esse aí é o monômetro. O monômetro ele tem a finalidade de medir a pressão que vai estar saindo da cauda aqui nos bicos. Então é o que eu falei, o monômetro geralmente para herbicida vai mudar do tipo de herbicida que se trabalha, tem algumas variações, mas ele vai ser em média em torno de 40 PSI. Onde é que eu sei isso e como é que eu determino isso? Através do próprio fabricante, fornece lá uma condição ideal para a eficiência do seu produto e as condições ambientais que você vai estar trabalhando. Então, é isso que se leva em consideração, né? Essa pressão vai estar relacionada à velocidade que a máquina trabalha também, tudo isso para determinar a quantidade de cauda, né? Por exemplo, se a gente calcula para 1 hectare 200 litros de cauda, eficiente por hectare, a minha pressão ela vai ter que estar condizente com a velocidade da máquina. Porque se eu regular para que seja aplicado 200 litros de herbicida no hectare, mas eu levei em consideração que a máquina vai trabalhar a 7 km por hora, se na hora da operação a máquina trabalhar só a 6 km por hora, aqueles 200 litros ele não vai dar para fazer toda a área, vai faltar. Então não pode ter esse descompasso, você tem que regular uma coisa em função da outra. Ela sendo mais, a velocidade a mais, vai render mais também, porque ela vai render mais. Né? Agora, será que vai ser da mesma forma eficiente? Então é isso que tem que ser ajustado. Então tem esses detalhes. Mas aqui, ó, ainda em relação às partes, a gente vê que apesar de ser 3 em 1, montado na mesma estrutura de chassis e um chassis aparentemente robusto, né? Então um chassis resistente. Resiste a esses equipamentos tudo, né? Isso. Porque assim, dos equipamentos que estão aqui atrelados, o que vai demandar uma resistência maior é só essa parte de acionamento, que não é uma estrutura tão mais reforçada, porque ela é para trabalhar leve, né? Numa condição superficial. Se vocês observarem e fizerem um paralelo com o subsolador, vocês vão perceber que a estrutura é mais bruta, né? Porque é de fato para trabalhar num acionamento acima de 35 centímetros de profundidade. Então você vai demandar mais potência, tem que ser mais resistente, porque senão não aguenta. Não aguenta, né? Então, tudo isso e a velocidade de trabalho. Entre esses componentes, na parte de carpia aqui, o que acontece? A gente tem essa roda guia aqui. Essa roda guia, além de ser um suporte no controle de profundidade, também, ela tem a finalidade de corte do macho, do capim que está à frente, para facilitar que essa parte ela penetre, né? Porque um exemplo, se você tiver uma condição de bucha muito grande, essa parte aqui, logo principalmente na hora que você desce, ele pode ficar sobre, ter dificuldade. Essa parte aqui ela já vai realizando o corte, né? Então é um sistema sincronizado e acho que ela está soltando no chão por causa do nível do terreno. Mas não, se ela cair por lá, ela vai. Porque ela está mais alta, né? isso, ele vai se ajustando. Por isso que vocês percebem que isso aqui ele tem essa articulação e também aqui nessas extremidades. Ela não pode ser rígida. Olha. Exatamente, porque se ela for rígida, o que é que acontece? Numa condição de variação de terreno, estariam todas fixas. Então, um exemplo, ela sendo rígida ia enterrar e essa aqui poderia até ficar suspensa. Então, ela tem essa capacidade de se ajustar de acordo ao terreno. Fazer o controle.
por mais que tenha sido trabalhado o preparo inicial de forma bem feita, teve um gradão ali para deixar mais fofo, depois a niveladora, mas vai ter a irregularidade natural de muitos terrenos, né? Embora aqui na comunidade eu perceba que isso não é muito problema para vocês. Não. As áreas são planas, né? Então isso facilita muito para tá operando. E outra questão, além desse ajuste natural que tem com o solo aqui, esse sistema articulado permite, o operador em si, ele ainda deve adotar os mecanismos que a máquina oferece, que o trator, né? Porque aqui o equipamento, ele funciona, ele consegue trabalhar a partir do momento do acionamento de outra máquina, né? Então, o que é que acontece? Tem a possibilidade de ele utilizar a função de limitador do hidráulico. Então ele trava num ponto para a condição de trabalho dele aqui. Minha condição de solo, o mato aqui é bastante ralo, 5 centímetros, está eficiente. Então eu faço essa regulagem lá. Lógico que aqui já tem os mecanismos de você colocar nas alturas. A partir dessa regulagem, a final de trabalho eu afino lá no trator, ajusto lá. Então esse mecanismo ele é muito importante. E aqui, além de tudo isso, a gente tem uma trava aqui. Essa trava ela é um dispositivo para desarmar mesmo. Então é uma trava frágil, que é uma forma de você preservar as características do equipamento, preservar a durabilidade do equipamento, porque se houver o risco de enganchar em um toco, em uma pedra ou algo mais duro, o que acontece? Essa trava ela quebra, desarma, para não quebrar o equipamento. Então é interessante, né? Você substituir aqui, mas é interessante que seja um material equivalente. Aqui já é mais difícil de desarmar, né? O que está aqui. Porque isso aí está preso, né? Isso aqui foi reforçado. Toda essa estrutura já, né? Eu aposto que vocês já pensaram até em trocar essa peça, né? Já. Eu não tenho dúvida disso. Já. Já está dando para ir trabalhando. É porque aqui, ó, vocês vão concordar comigo ou não, né? O que é que acontece? Uma cantoneira dessa aqui, ó, cantoneira, uma espessura significativa. Então, cantoneira são estruturas que têm maiores resistência. Essa cantoneira já partiu. Agora imagine para essa cantoneira partir aqui a pressão que ela tomou aqui embaixo. Uma pressão muito grande. E outra coisa que ajuda na manutenção é chave sempre. Tem que estar justo, o mais justo possível, porque o equipamento quando ele está desregulado, quando ele não está justo, você qualquer impacto, exatamente, além do desgaste nos furos. Tanto ele se agitar, aí vai gerando desgaste. Sempre que for trabalhar, dá uma... Exatamente, sempre que tiver necessidade. Um exemplo, essa aqui tá, eu já percebi que essa plataforma aqui, essa estrutura, ela tá firmada, mas ela tem que trabalhar sempre justo. Isso é coisa do dia a dia, isso é coisa que a gente faz no trabalhar, que não tem como fugir disso. Você vai precisar de ferramenta para trabalhar, e aí, uma hora ele vai... folgar alguma coisa. É normal. Até a gente, de vez em quando, a gente não tem que ir no médico dar umas ajustadas aqui, uma regulada ali. Não tem jeito. A gente tem que chegar para um ponto, né? Do fertilizante aqui, a gente vai destacar esse ponto depois. O mecanismo para distribuição hidráulica, né? Pela pressão do óleo, faz esse mecanismo girar, que é um mecanismo muito simples, apenas 2 catracas em cada um dos suportes de fertilizante.